Eu sei. Você de casa adora aí cuidar das plantas, não é? Tá aprendendo? Então eu vou te dizer uma coisa. Você sabia que dá para você ter um pomar no vaso? Gostou? Foi-se o tempo, minha gente, em que para cultivar uma planta frutífera era preciso ter uma fazenda. Hoje, mesmo morando num apartamento, é possível ter o prazer de consumir uma fruta produzida por você. Gostou? Eu sei. Você de casa adora aí cuidar das plantas, não é? Tá aprendendo? Então eu vou te dizer uma coisa. Você sabia que dá para você ter um pomar no vaso? Gostou? Foi-se o tempo, minha gente, em que para cultivar uma planta frutífera era preciso ter uma fazenda. Hoje, mesmo morando num apartamento, é possível ter o prazer de consumir uma fruta produzida por você. Gostou? As espécies mais comuns são a jabuticabeira, a limoeiro, a pitangueira, que se adaptam bem aos vasos. Mas para ter frutíferas em vaso e alocá-las na varanda ou no terraço, são necessários certos cuidados que o paisagista Hugo Henrique vai nos ensinar hoje, minha gente. Hugo, seja muito bem-vindo. Tudo bem, amigo? Boa tarde, Tudo muito obrigado. ótimo, Sempre muito prazer bom. estar aqui. Prazer é nosso. Que lindo. O que você trouxe pra gente aqui? Trouxe algumas coisinhas aqui pra Que gente. demais. Toda vez que o Hugo vem, a gente fala assim, tem muita coisa. O que você trouxe pra gente, Hugo? Ó, vou apresentar uma de cada vez, depois a gente vai falando sobre essa questão de pomar em vasos, tá? A primeira é uma mexerica poncã, tá? Ela já tá carregada de flor já. Então, que flor linda, né? Sim, sim. É bem aromática, só cuidado que ela tem... Que delícia! Ela parece até meio líriozinho, não sei. Sim, é bem adocicado o aroma, né? Sim. E eu vou no mais difícil, né? Sim. Podia ter ido cheirar aqui na frente, né? Aqui na frente, mas eu fui Essa ali. daí tá bem carregada. Aqui na frente é um limão rosa ou limão cravo. Ah, é o limão cravo. Também espetacular. O pessoal tem muito em sítio, né? Limão cravo. Aqui, uma romã. Que linda. Pezinho de romã. Uma jabuticaba, tá? Pequenininha, filhotinho. Aí aqui tem um pé de manga, mais uma poncã pra gente conversar, explicar sobre. Ali do lado tem um figo e aqui uma amora. Amora. Isso. Que incrível. Quando eu penso em casa assim, quero fazer um pomar em vaso, o que é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Primeira coisa, sol. Sol. Iluminação. Onde bate. Exatamente. A maioria esmagadora das árvores são plantas de pleno sol, né? Elas precisam de 4 a 6 horas de sol por dia. Tem como você ter, sim, uma jabuticaba produzindo na sua varanda, só que você precisa fornecer essas horas de sol para ela. E quanto maior o vaso, melhor? Sim. Na verdade, o que acontece? Você consegue cultivar praticamente qualquer tipo de frutífera em vaso. Só que você precisa ter um tamanho aceitável para ela poder se desenvolver, né? Toda árvore precisa de espaços, precisa de solo para poder enraizar e se desenvolver, né? Então, dentro do vaso, ela vai ficar totalmente confinada, né? Restrita àquele espaço. Então, você precisa sempre tomar muito cuidado com questão de irrigação, adubação, né? É um cuidado a mais que você vai ter, né? Porque ela vai precisar de muito recurso, principalmente para poder frutificar, né? Vou usar essa poncã como exemplo. Ela está carregada de flor. Se ela ficar sem tomar água e se ficar sem regar uma semana e meia, ela vai abortar metade das flores. Então já é um prejuízo que você está tendo aí só por não ter regado. Não ter regado. Isso. Aqui ali embaixo eu coloquei umas mudinhas de morango, porque é legal, você pode usar como forração em vasos de frutífera. Pode? Sim, morango, hortelã, orégano, você pode usar. Então a menta, que aí o que acontece? Primeiro que você protege o solo. Tá? Porque o que acontece? No vaso, você tem 2 fatores. Você perde a água muito rápido pela absorção da própria planta e quando escorre. Né? Você rega, a água escorre, aí você perde a água e os nutrientes. Então, as plantas, as forrageiras aí em cima, dão uma certa proteção. Tá? Um alimento, né? Também serve, exatamente. Tem gente que gosta de colocar pedrisco, pedrinha. Não é legal porque ele esquenta muito, né? Quer dizer, você já tem o vaso que esquenta, né? O ideal é você plantar sempre em vaso de cimento ou cerâmica, tá? Essa daí, ela tá no pote de plástico, mas o mais correto é ser plantada no vaso de cimento. O pote de plástico preto, ele absorve muito calor. Então ele esquenta, ele seca muito mais rápido o substrato, né, a terra, e prejudica o desenvolvimento da planta, né? Porque basicamente você está
cozinhando a raiz dela ali dentro. Ainda dentro. mais se ele estiver muito quente e você regar ela. Uau. Aí essa água esquenta, então é sempre um problema. Então, o legal, o vaso de cimento ou de cerâmica, o vaso sempre tem que ser maior do que o pote original que ela veio, tá? Que ela foi plantada, para você poder gerar nutriente, espaço de solo bacana para ela poder se desenvolver. Hugo, tem alguma que a gente deve tomar cuidado, por exemplo? Porque dão folhas muito grandes, de repente, da onde eu coloco? Não, essa questão da folha é interessante mais para o vento. Por exemplo, vou usar uma lixia como exemplo. A lixia ela fica com uma copa muito volumosa, ela fica, sabe, bem densa. Então, se você plantar a lixia na sacada ou no terraço, num vaso estreito e bater um vento muito forte, vai cair. Inclusive, tem uns 15 dias eu tem um cliente meu que não tem mais, acho que uns 20 dias, que bateu a ventania e derrubou na varanda dele. E quebrou os vasos e deu um puta trabalho para consertar tudo por causa disso. O vaso era muito alto, o pessoal recomenda colocar em rodízio, sabe? Para você poder movimentar a árvore. Ah, ali tem mais sol, vou levar para lá. Ah, ali vou levar para lá. Mas o problema é esse também. Ele fica muito mais instável. Então você corre. Foi exatamente o que aconteceu lá. Bateu o vento, ele estava em cima do rodízio e caiu. E aí teve aquele puta trabalho. Mas essa questão de folha, você precisa tomar cuidado com o vento e também uma planta com folha maior, ela perde, ela solta umidade mais rápido, né? Então essa planta vai secar com muito mais rapidez. Tipo o abacate, por exemplo, que tem uma folha maior, se você colocar num vaso, você precisa ficar sempre atento, porque ela vai secar muito mais rápido. Né? Tem evapotranspiração, ela libera a umidade na atmosfera e ela vai perder essa água, né? Então você precisa sempre tomar cuidado. Bem mais de olho, né? Sim. Léo tem uma pergunta, Léo? Eu tenho, na verdade eu tenho duas. Eu gosto quando o Hugo vem aqui porque me esclarece muitas coisas e para você também em casa também eu tenho certeza. Bom, na base da planta, você falou das pedras que não é legal porque aquece demais. Mas, por exemplo, a gente pode colocar uma outra coisa, não sei, uma serragem ou até mesmo depois que você corta uma grama, coloca na base para poder manter a umidade ou não? E uma outra pergunta é, se eu faço isso dentro da minha casa, num apartamento, eu consigo ter, por exemplo, um controle ali da terra? Vou dar um exemplo da uva, que é uma planta que precisa, por exemplo, de uma terra diferente, né? Ela briga ali, uma terra mais seca. Eu consigo fazer esse controle dentro da minha casa? Eu consigo colocar qualquer tipo de planta num apartamento? Tá, vamos lá. Primeiro, você falou da serragem, inclusive eu coloquei alguns vasos aqui. A serragem, ela ajuda a manter a umidade. Tá? Serragem, casca de pinos, aquela casquinha que o pessoal usa geralmente o substrato para orquídea e tal. Você pode estar colocando que ela vai ter um valor ornamental, vai ficar bonito, né? Esteticamente vai ficar interessante. Vai manter a umidade, tá? E com o tempo, como é um produto orgânico, ela vai se decompor e vai gerar nutriente, vai virar adubo ali para a planta, né? Também protege bactérias que fazem todo o processo de decomposição da matéria ali e auxiliam fornecendo nutrientes para a planta, né? Então é legal, você mantém úmido, é legal. Só a pedrinha que é bonito, eu confesso que tem muita gente que gosta de pedrisco, né? Mas você tem que levar isso em conta, tá? E em relação em casa, tem que levar em consideração aquela questão do sol. Do sol. Tá? Esse é o maior fator. Tá? Você consegue controlar a rega sempre. Se é uma planta que requer menos água, você vai dosando ali, vou regar uma vez por semana. Essa precisa de mais água. Por exemplo, jabuticaba. Interessante é você manter ela com uma rega frequente, que ela produz 2, 3 vezes por ano. Então ela vai estar sempre produzindo porque ela é uma planta que precisa de muita água. Tá? Além da água, obviamente, tem a questão dos nutrientes, né? Que você precisa sempre fornecer a adubação correta para a planta, para ela poder sempre florescer e frutificar. Tá? No caso, para a frutífera, você pode trabalhar com adubo químico granulado, né? Geralmente você usa o 4-14-8. 4-14-8 é nitrogênio, fósforo e potássio. Então a maior concentração que a gente tem nesse produto, que é o 14, é o fósforo. Ele estimula a florada e, posteriormente, a frutificação. Tá? Só que tem algumas coisas que a gente precisa sempre tomar cuidado. Por exemplo, esse galho dessa poncã, você imagina esse galho dessa espessura com 10 frutos pendurados nela. Então, uma poncã desse... Exatamente. E aí? Então, aí que tá. Aí a gente tem que ir lá com todo o carinho do mundo e arrancar as flores.
Arrancar as Arranca a flor. flores. É isso que eu ia Arranca a perguntar. flor. Quando chega nessa hora de eu estar vendo, o pezinho tá cheio, né? Quando a gente fala, ih, o pezinho tá cheio, vai quebrar. E Sim. aí também tem essa coisa de colocar, por exemplo, igual você fez aqui, ó, pra ela crescer certinho. Ah, sim. Isso aqui, no caso, o tutor. O tutor ele é interessante primeiro por conta do vento. Esse limão cravo ele tem um aqui tutor. tem. Você tá vendo? Isso aqui é uma muda enxertada. Aqui embaixo a gente consegue enxergar direitinho. Essa parte de baixo aqui, quer ver? Eu vou te mostrar. Deixa eu pegar essa daqui. Aqui, gente. Olha, abre. Aqui, ó. Essa parte mais grossa é o cavalo, né? Que é uma planta que provavelmente ela foi plantada de semente. E geralmente para cítrico deve ser um limão cravo, que é uma planta com raiz mais vigorosa, mais resistente. E essa parte de cima é o galho de uma mexerica poncã. Tá. Foi feito o enxerto aqui, tá vendo? Tem a cicatriz aqui, ó. Ah, é verdade. Foi feito o enxerto e aí essa planta tá sobrevivendo desse cavalo, tá? A gente precisa sempre tomar cuidado. Aí no caso uma muda dessa precisaria de um tutor, porque o Pra vento segurar, balança vai muito. balançar. E quando ela balança em cima, afeta embaixo. Então se você chacoalha, você prejudica a é planta. verdade. Porque a planta precisa estar firme, né, no solo. Então se ele balança muito, ele prejudica o sistema radicular. Então não é legal. Sempre que plantar aí nos primeiros meses, pode colocar tutor. É garantido, é certeza, precisa colocar. Pra você não perder Isso, ela. exatamente. E como é que a gente tira a muda? Olha, geralmente é de semente. De semente. Se você não tem, aí você precisa ter uma habilidade para poder fazer o enxerto, né? Mas geralmente de semente. Eu recomendo comprar uma muda já produzindo. Né? Essa muda aqui, já produzindo, ela vai levar até o processo o tempo de plantio e a adaptação da planta, ela vai levar 1 ano e meio, 2 anos para produzir, para poder dar em casa. Se fosse de semente, ia ser pelo menos 5 anos. Nossa. Você vai plantar uma poncã da semente, ela vai levar 5 anos. 5 anos. Isso se você tiver todo o processo, se você adubar, se você irrigar, se você cuidar direitinho, tá? Porque no vaso, assim, direto, esquecido, ela vai ficar atrofiada, a planta não vai se desenvolver. Então vai demorar mais, tá? Então, por isso que o pessoal vende assim, porque Já está meio caminho andado, você não vai esperar tanto. Exatamente. Essa muda de limão cravo, por exemplo, ela tem mais ou menos isso. Ela tem uns 2 anos plantada já após o enxerto e ela já está produzindo. Ela tá linda. Léo, tem perguntinha de WhatsApp? Vamos fazer? Temos pergunta de WhatsApp. Vamos ver. Rosane, gostaria de saber se pode colocar pó de café na terra das plantas. Obrigada. Obrigada, Rosane. E Tá, aí, vamos lá. Hugo? Pode sim, só que assim, é um produto que está in natura. Então pode ser que ele atraia algum tipo de inseto, mosca. Então se você for colocar, o correto seria passar por um processo de compostagem. Se não tem esse requisito, então você enterra ele. É a mesma coisa que você vai fazer com cascas, casca de fruta, folha de hortaliça, casca de ovo, a borra do café, enterra ele, tá? Arruma um cantinho para enterrar e esse produto vai ser decomposto e aí sim a planta vai poder aproveitar os nutrientes dele depois, tá? Então tem que evitar de colocar puro assim. Senão a gente vai ver aquele monte de mosquitinho depois. Isso, em casa. O que mais que você vai contar pra gente aí? Que eu vi que Vamos você lá, trouxe... eu tenho uma muito legal, eu vou até colocar aqui em cima pra gente conversar sobre ela. O figo, vai sujar a mesa. Não tem problema. O figo, ele é uma frutífera, ele é feito de estaca. Então, foi retirado um galho da planta mãe e esse galho ele ficou na água um dia para poder ficar úmido, né? E depois foi colocado no substrato. E aí, a partir daí, ele já vira uma planta nova, é um clone. Assim ele já vai virar um desse aqui? Foi um galho, isso, foi um galho. Nossa, Hugo, mas ele tem até o furinho aqui, porque cortou, dá pra você ver. Cortou aqui, aí ele rebrotou aqui, provavelmente ele tinha uma gema, que a gema é isso aqui, tá vendo? Ele tinha uma gema aqui, ele rebrotou dessa gema. Que incrível! Cresceu e soltou o fruto, tá? Que lindo! Tem uma curiosidade muito legal sobre o figo, é que o polinizador natural do figo é uma vespa. Ah, é? É uma vespa, não é uma abelha. Por que acontece? O figo, ele é uma infrutescência. Quer dizer o quê? Essa cápsula aqui do figo, isso daqui, essa estrutura, não é o fruto está aqui dentro. Então, quando ele está na fase de flor, antes de fechar, ele é como se fosse uma cápsula em formato de pera. E a vespa entra lá dentro. Quando a vespa entra, para poder polinizar, ela perde as antenas e as asas. Então ela morre lá dentro.
Então ela vai entrando, vai passando pelas flores, ela perde as antenas, ela perde as asas, ela não consegue sair mais. Então, se esse fruto ele foi fecundado e está aqui, é porque aconteceu isso. E ela tá aí dentro? Sim. E aí o que acontece? Aquela O figo, descoberta, né? ele tem uma substância que ele decompõe totalmente a vespa, Que o inseto. demais isso! Só que assim, a vespa precisa do figo para poder, porque ela entra para, além de polinizar, né, que essa é a parte que ela faz a favor do figo, mas ela bota os ovos dela lá dentro. Olha, entendeu? que demais! E aí, conforme ela vai passando, ela vai encostando. Aí, dentro do fruto tem as flores, flor macho, flor fêmea. Ela vai passando e vai misturando o pólen. Tá? Ela bota os ovos lá dentro. Aí, primeiro, eclode o ovo da vespa macho. E aí, ele não tem asas. A função dele é abrir o fruto, que ele tem umas presas. Então, a função dele é abrir o fruto, passar por ela, para abrir caminho para as fêmeas que têm asa, já carregando o pólen e dar continuidade ao ciclo. E aí o macho, depois que ele fecunda a fêmea, ele cai e morre no chão. Uau, gente, Então, a quer dizer, natureza é muito perfeita. perfeita na sua complexidade, né? Porque isso daqui, quando eu vi, eu falei, nossa, é muito impressionante. E aí ela decompõe, a própria planta decompõe a vespa. Que demais. E uma coisa, só para encerrar, é que eu gosto de fazer várias perguntas, né? Sim. Mas eu acho, a manga, eu não imaginava que eu ia poder ter um pomar de manga. É. Não sei, porque eu acho que a manga é tão difícil, ela é pesada também. Aí é o mesmo esquema, né? Dá pra, sim, isso que você falou em relação a peso, em casa você tem que levar isso em consideração, tá? É. Já que a gente tem que trabalhar com vaso de cimento que vai à terra, e você tem que também pensar no peso da planta quando ela estiver crescendo dentro da sua varanda. Então, quer dizer, se você vai plantar um vaso de 100 quilos, daqui a 5 anos pode ser que ele pese 200, 300 quilos. Então, você tem que levar isso em consideração, tá? E manga é uma planta mais adaptada a clima quente. É uma das coisas, é um dos fatores que você precisa sempre ter ciência de que se você pegar uma planta de clima quente e plantar aqui em São Paulo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você pegar caju, o pessoal gosta, né, de trazer caju, não dá certo. Né? Por exemplo, eu estava conversando agora sobre biú, né? Biú não é muito frio. Aí, pera, maçã, o figo, são frutas que vão perfeitamente bem. Agora, se você trouxer um caju, uma siriguela, Não até vai. o próprio pé de manga, não vai. Então, quer dizer, Isso é importante. em casa, em Biúna, tinha um pé de siriguela gigantesco, gigantesco. E ele dava 4, 5 frutinhas. Então, quer dizer... Ele até que deu uma fruta. Mas aí não ajuda ninguém, né? Que demais, Hugo. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Eu que casa, agradeço. viu? Um dia a gente podia combinar de ir lá na casa do Hugo, porque se aqui ele já traz tudo isso aqui, imagina na casa dele. Sim, tem bastante Pode coisa. ser? Pode. Aí a gente faz um mão na terra lá. Sim, Pode ser? Pode, vamos combinar. Ó, demais. Já convidei a gente para ir na casa dele e já aceitou. Então aproveita você de casa. Ficou com dúvida? Eu sei que vocês mandam. Você viu como bomba? Quando o você pessoal vem manda. aqui, o pessoal Sim. faz um monte de pergunta, curte. Então continue que a gente tudo, fica pode mandar. feliz, viu? Ó, @jardins. Jardinista Urbano tudo junto. O WhatsApp é o 11 99334 9525. Bom demais, gostou, Léo? Aprendeu? Demais, né? Ó, eu vou na casa do Hugo e vou levar um doce de figo ainda, porque eu adorei a história. Muito legal, viu?